Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. O tema de hoje é um tema muito importante para a vida de todo mundo, que é a felicidade. Todo mundo está se perguntando, dá para ser feliz no mundo que a gente vive? É possível ser feliz com tantos problemas? É possível ser feliz no meio de tanta confusão? E o que você acha? Dá para ser feliz? Bem, se você está aqui, eu tenho certeza que esse tema vai te interessar e eu vou tentar responder essas perguntas baseado na visão deste livro aqui, chamado A Conquista da Felicidade. O título já ajuda, né? Porque ele já fala pra gente que é possível conquistar a felicidade. Existe uma forma de vida que ela é mais propícia à felicidade e essa é a visão que eu vou tentar trazer para vocês agora. Espero que seja muito útil e que seja super prático na sua vida, ok? Vamos dar uma olhadinha no autor rapidinho, porque é muito importante conhecer o autor da obra para ter uma ideia ali, né, do que ele fala, principalmente se você for ler o livro, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, certo? Se você tiver interesse no livro. Então vamos lá. Bertrand Russell, ele foi um prêmio Nobel, né? Ele era um conde do país de Gales e ele nasce em 18 de maio de 1872 e morre em 2 de fevereiro de 1970. Ou seja, ele vive as duas guerras mundiais e isso é importante a gente saber porque muda muito a visão da pessoa, certo? Quem não passou pelas guerras e quem passou normalmente tem visões muito distintas, porém sempre complementares, claro, né? Ele era matemático, filósofo, historiador e conde. Por que eu botei que ele é conde? Porque isso é importante. Na hora que ele vai falar do trabalho, na hora que ele fala de diversas situações do cotidiano, você nota que ele tem uma visão ali que leva muito para essa ideia da aristocracia, certo? Bertrand Russell então recebe um prêmio Nobel de Literatura em 1950 pelo conjunto da obra, né? Não exatamente por esse livro que a gente vai ver, mas pelo conjunto da obra. Ele é uma pessoa considerada extremamente revolucionária para sua época, defensora aí do voto feminino, é uma pessoa que foi muito ativa dentro da sua época, justamente através de todo esse trabalho que no conjunto dá aí para ele em 1950 um prêmio Nobel de Literatura. Essa obra que a gente vai ver, ela foi editada em 1930, ou seja, a primeira edição dela é entre as duas guerras, né? Leva isso em consideração. E aí começamos já com alguns trechinhos do livro, e eu achei interessante que aqui ele fala qual é o objetivo dele com o livro, né? Então ele fala assim: o leitor não encontrará nessas páginas nem filosofia nem erudições profundas. Pensei apenas em reunir alguns comentários inspirados, segundo eu acredito, no senso comum. Então, assim, eu não vou apelar, né, para nenhum tipo de conhecimento difícil para tentar explicar algo que é o senso comum, que todo mundo procura, né? Todo mundo procura a felicidade. E que todo mundo tem noções do que deixa a gente feliz ou não, certo? Então ele vai partir daí, né? O que posso dizer em favor dos conselhos que ofereço ao leitor é que se acham confirmados por minha própria experiência e observação. Isso é importante, ou seja, ele não está falando de coisas que ele acha que podem fazer uma pessoa feliz. Ele está falando daquilo que torna ele feliz e que ele observou que torna as pessoas em volta dele pessoas felizes. Então não é uma questão assim de uma reflexão difícil de acompanhar, né? Mas sim de constatações em torno ali do mundo que ele vive, ok? Então ele divide a obra dele assim, desculpa, ainda tem mais uma observação aqui, né? Ao escrever esse livro, parte da convicção de que muitas pessoas infelizes podem chegar a conquistar a felicidade, se fizerem esforço bem orientado. Ou seja, o autor está defendendo de que sim, é possível ser feliz, você pode conquistar a felicidade, mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma e não é sem esforço. Esse é interessante também, a gente precisa do esforço para construir a própria felicidade. Né? Não é do nada. Muita gente acha que a felicidade é um negócio assim, eu vou acordar e vou ser feliz. Não. Você vai ter que fazer um esforço para montar um estilo de vida que tenha a ver com uma série de coisas que a gente, né, vai dar uma pincelada aqui para que isso aumente a possibilidade de você ser uma pessoa feliz.
Então dá para conquistar a felicidade sim, desde que você tenha então esse esforço bem orientado que o Russell vai colocar aqui as opiniões dele, ok? Ele divide a obra em duas partes, né? A primeira são as causas da infelicidade e depois as causas da felicidade. Eu separei aqui, gente, um capítulo só de cada. Eu separei um capítulo da primeira parte e um capítulo da segunda, porque assim, é muita coisa, são muitas considerações interessantes, né? Mas eu tentei montar de uma forma que ficasse aí prático pra gente, né? Então vamos ver o que ele fala de uma das grandes causas da infelicidade, a competição. E aqui é interessante por quê? Porque o pessoal acha que o mundo competitivo ele é bom, né? Que a gente precisa competir com as pessoas, que na medida que eu vou competindo com os outros, eu vou querendo melhorar e tal. E na verdade não é isso que a gente vê. Desde a época dele, ele vai fazer diversas considerações sobre as pessoas que ficam ricas nesse esquema de competição, desde a época dele até hoje, né? Tanto que aos poucos a gente vai vendo muitos movimentos contrários à competição e trabalhando com a cooperação, né? Em cooperar. A competição ela é um processo de desagregação. É só você perguntar para uma mãe se ela quer que os filhos dela façam competição um com o outro ali para melhorarem, para serem melhores pessoas, que um irmão fique competindo com o outro, ou que um irmão coopere com o outro. O que você acha que uma mãe vai querer? O que ela vai dizer? Meu filho vai crescer mais se ele competir com o irmão ou se ele cooperar com o irmão? Se ele cooperar com o irmão. Então, a cooperação, ela é uma chave muito mais humana de desenvolvimento. Só que a nossa sociedade joga para a competição, por conta de todo esse sistema que a gente tem funcionando aí. E aí o Russell vai fazer uma série de observações em relação a esse estilo de vida criado a partir de uma mentalidade competitiva. Então ela fala lá, né? O que as pessoas temem quando se lançam à luta não é não poder conseguir um café da manhã no dia seguinte, mas sim não conseguir eclipsar os seus vizinhos. Então ele fala assim, a pessoa vai trabalhar, vai cair na luta, vai se esforçar e tal, e a maioria das vezes não é pela base, né, pelo necessário. Ela quer fazer isso por quê? Porque ela está competindo com o vizinho, ela está competindo com os outros, ela quer brilhar mais, ela quer ser melhor, porque ela está nessa ideia de que ela tem que ser a primeira do pódio, e para eu ser o primeiro, o resto tem que ser segundo. Né? Eu sei que isso daí, gente, às vezes não está muito claro, muito óbvio na nossa cabeça, mas vai reparando o sistema de valores e de comparações que a gente faz constantemente. Até as crianças, né, ficam comparando o carro que os pais têm. Não, meu pai tem isso, meu pai tem tal coisa, minha mãe tem tal coisa. Eles já estão lá comparando, né, competindo com os coleguinhas, né? Tudo desse tamanho já está lá competindo. Aí ele fala então que na busca desse êxito, que é competir com os outros e ganhar dos outros, criamos uma vida vazia, banal e sem sentido. Então a primeira dica aqui, não importa o que você tem, quantos anos você tem, se é casado, solteiro, não interessa. Se você parar de competir com as pessoas, se você parar de querer esse destaque, este êxito, né, social, digamos assim, a chance de você ser feliz seguindo o Russell já vai aumentar bastante, certo? Então, cuidado, porque essa busca pelo êxito, é o que ele fala, ela é muito irracional. Ela não é uma coisa que está visando o bem da gente. É assim, olha, você vai vencer, nem que você se estrupie todo, nem que você acabe com sua saúde mental, física. O negócio é ganhar das pessoas, é chegar ao êxito, é ter as coisas que a sociedade diz que a gente tem para ter. Você percebe que é como se a gente fosse aquele ratinho, né, que fica andando ali, né, que tem aquela rodinha, aquele hamsterzinho. A gente fica ali o tempo todo, por quê? Porque isso não tem fim. Ele vai falar um pouco disso, isso não tem fim. Você pode ficar o tempo todo, o que é esse tal desse êxito, né? Aí a pergunta é essa, quanto de dinheiro uma pessoa precisa? Quanto é bom? Quanto é o suficiente? Olha só, pega um estagiário numa empresa, o bichinho começa a trabalhar, gente, ele tá todo feliz lá com o salário de estagiário, né? Porque ele não tinha nada, você sabe, para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Então ele tá se achando o máximo. Pega ele daqui a 6 meses. Ou menos, né? Pega ele daqui a 6 meses para você ver se o salário de estagiário agora ele está feliz. Ele vai dizer que não dá para fazer tudo que ele quer, que ele precisa de mais. Tá, ele vai, sai, está contratado, tal, beleza, ganhou lá o salário 4 vezes maior do que ele tinha. Quanto tempo ele está satisfeito?
né? Essas coisas não têm fim, é um saco sem fundo, por isso que não traz felicidade alguma, porque não é base, né? Não é real, não é real. Olha o que ele fala aqui ainda, além disso, né? Nosso cérebro tem sido avaliado pelo dinheiro que conseguimos. Um homem que ganha muito é inteligente, e o que ganha pouco não é. E ninguém gosta de ser considerado burro. Então, se a pessoa fala assim, você não tem dinheiro, mas é porque você não é inteligente. Se você fosse inteligente, né, se você fosse esforçado, você tinha dinheiro, você era rico. Se você fosse assim, se você tivesse disciplina, você era rico. Então a gente fica sendo avaliado pelo dinheiro que a gente tem. E isso torna o nosso desenvolvimento uma coisa muito pesada e vazia, porque a gente está querendo se desenvolver para ganhar dinheiro, para às vezes dar uma imagem, digamos assim, né, de uma pessoa bem-sucedida. E na verdade, essa relação aqui, ela não está correta. Então, cuidado, não avalie as pessoas e não se avalie pelos bens, pelas posses que você tem, ok? Não faça essa competição com os outros, né, para ter mais do que os outros, porque esse negócio não tem fim, não. Aí ele fala, a raiz do problema, então, né, dessa competição se acha na excessiva importância que é dada ao êxito competitivo como principal fonte da felicidade. Então, tipo assim, se você não tiver êxito na vida, desse jeito, nesse formato, dentro desse quadradinho, você não vai ser feliz. E o pior, o pessoal vender isso, né, até que, paciência, agora a gente compra essa ideia. Então a gente fala que se você não tiver o êxito em cima dos outros, se você não tiver aquele cargo, aquele emprego, se você não tiver uma casa, o carro, se você não tiver todo esse êxito social, você não vai conseguir ser feliz. Olha só a ideia doida que venderam pra gente. E aí o que ele comenta? Que o êxito, esse êxito, tudo bem, ele é importante, não é assim, eu não vou ser ninguém agora, tô nem para isso, não vou trabalhar, não é isso, de forma alguma. Só que esse componente é um dos componentes da felicidade. Ele não é o principal, olha só. Afirmo que o êxito pode ser apenas um ingrediente da felicidade e pagará caro aquele que, para obtê-lo, sacrificar todos os seus outros ingredientes. Então existem muitas coisas para você ser feliz. Se você colocar todas as suas fichinhas nesse êxito social, né, que eu estou colocando aqui como essa imagem padrão que a gente tem na cabeça, fala, você vai pagar caro, porque não é por aí. Você fala, mas dá para ser feliz debaixo da ponte e tal. Olha, não é isso que ele está falando. A gente está falando de felicidade. E olha só a dica que ele está dando. A felicidade, tem vários pontos que você tem que considerar. Se você achar que quando chegar, é como se fosse assim, quando eu chegar na reta final, né, aí eu vou ser uma pessoa feliz. Então é aquele cara, ele está correndo, ele vai, né, e ele nada, ele treina, não sei o que, chega na competição, quando termina a competição, ele está assim, exultante. Só que aquilo dura pouco tempo, né? Essa alegria que a gente tem quando conquista alguma coisa, ela só se eterniza se ela tem outros elementos. Então, se você é bem sucedido na sua profissão, você tem o status social que você queria, enfim, isso é um elemento, porque tem uma série de outras coisas que precisam ser consideradas também. E muitas vezes a gente aposta todas as nossas fichas em uma coisa. Eu vou ser feliz quando eu tiver X. Né? E esse X sozinho, normalmente, ele não traz essa felicidade que a gente quer, tá? Vamos continuar lá. Sim, aqui ele vai fazer um comentário sobre os clubes do livro, que aqui ele vai começar a falar as coisas, né, um pouquinho das coisas que fazem a gente feliz sem precisar dessa competição, que são coisas que a gente faz sozinho, são coisas muito relativas à nossa vida interior, muito relativas à forma com que a gente vive o mundo, vive a sociedade. E aí você lembra que o livro é de 1930, né, e na época tinha uma onda muito grande de clube do livro. Eu não sou de 1930 não, tá, gente? Mas quando eu era adolescente também tinha o Clube do Livro. Lá em casa a gente recebia os livros e tal. E é muito parecido com o que ele falou aqui. E ele faz uma crítica ferrenha, porque ler, né? E aí eu tenho que me estender nisso, porque falo bastante de literatura, né?
Ler não é só uma questão do hábito da leitura, o pessoal insiste muito nisso, né? Fazer, vamos criar o hábito da leitura. E a pessoa lê, mas o pessoal muitas vezes perde a noção da qualidade daquilo que se lê. E aí aqui ele é bem sarcástico aqui, quando ele fala do clube do livro da época dele, certo? Olha só como ele fala. Algumas pessoas se contentam com resenhas de jornal, mas todos conservam o livro em cima das suas mesas. De qualquer modo, não leem nenhuma obra-prima. Nunca aconteceu que Hamlet ou Rei Lear ou algo a respeito de Dante fosse escolhido pelos clubes do livro. Leem, portanto, exclusivamente livros modernos medíocres e nunca obras-primas. Olha só, o que ele está falando? Ele fala, você vai correr atrás do êxito, você quer ser feliz com todo esse dinheiro, status e tal. E você vai esquecendo de coisas básicas, como, por exemplo, alimentar de boas leituras. Então as pessoas, ele fala, elas não sabem muito o que fazer, chegam aonde querem, as que chegam aonde querem não sabem mais o que fazer porque não tem o resultado que esperam, e aí elas vão preenchendo o tempo. É como se fosse assim, vamos matar o tempo, deixar a vida passar. E nesse matar o tempo começam a tentar gerar um tipo de hobby, digamos assim, que não aprofunda a vida interior. Então você fala assim, fulano leu, eu li 20 livros esse ano, eu li 40 livros. E você fala assim, e foram bons? E você lembra, né, daquilo que você leu? Eram livros profundos? Aí olha só, ele fala, não lê nenhum dos clássicos, não lê nenhuma obra-prima. E por que ele traz isso? Justamente falando da felicidade. Porque alimentar nossa vida interior é fundamental para a nossa felicidade. Gente, felicidade nunca está fora, jamais, ela está sempre dentro. Por isso que às vezes a gente vê uma pessoa que não tem nada, não tem êxito nenhum, não compete com ninguém, está feliz da vida, está feliz da vida. O outro tem tudo, está totalmente desesperado. Por quê? Porque são coisas independentes. Eu posso ter esse êxito social e ser feliz, ou eu posso ter esse êxito social e não ser feliz. Não são coisas atreladas, percebe? Agora, a vida interior, essa sim. A vida interior, se você for ver a felicidade das pessoas, aí elas têm, né? E um comentário que ele fala é que homens e mulheres, né, parecem incapazes de desfrutar dos prazeres maiores do intelecto. Então, a gente está sempre se ocupando de coisas muito fúteis, coisas totalmente assim rasas, né? Agora não tem mais o Domingão do Faustão, mas imagina, você passar o domingo todo na frente da televisão vendo o Domingão do Faustão, aí depois a pessoa não é feliz, não sabe por quê. Veja só, é uma vida passando, é uma vida escoando, uma vida sem sentido, sem significado. E não só isso, né? Tem coisas que não alimentam o intelecto, mas tem coisas que diminuem, assim, né? Que tipo vão queimando os nossos neurônios. Não, as coisas, os nossos lazeres, por exemplo, a gente costuma fazer um lazer de muito, muito baixa qualidade. E aonde a gente termina muitas vezes um dia de descanso e está mais cansado do que antes. Por quê? Porque, engraçado, né? Ser superficial torna a vida tediosa. E aqui ele dá como exemplo, né? Uma coisa que a pessoa tenta fazer achando que vai ajudar, mas ela continua sendo superficial, certo? Aí ele continua, né? A competição, considerado o fato mais importante da vida, é demasiadamente triste, demasiadamente dura. Então é triste você ver uma pessoa pegando uma vida que podia estar assim bombando, podia estar ajudando milhares de pessoas e está jogando no ralo. Por quê? Porque ela só consegue ver ali competição em cima dos outros, né? Se comparando, querendo mais, querendo cada vez mais e tentando chegar num arquétipo social que não faz sentido nenhum, certo? Então, o remédio consiste em reconhecer a importância do gozo saudável e sereno de um ideal de vida equilibrado. Aqui é uma chave, ó. É uma questão de uma serenidade. E quando eu falo serenidade, a maioria aí já bocejou, já falou, ai que tédio. Por quê? Porque a gente está super acostumado a um sobe e desce louco na nossa vida. A gente não aguenta ficar parado, a gente tem que estar sempre fazendo. E olha que eu sou quase que hiperativa, né? E a gente quer fazer muita coisa e é o tempo todo e não consegue parar.
não consegue estabilizar. Quando a gente estabiliza, a gente sente um vazio lá que a gente corre para ligar o liquidificador, né? Para ter um barulho assim. Ou então a gente pega um celular, liga para alguém, entra numa rede social, começa a curtir ali todo mundo. Por quê? Porque a gente não consegue ficar sereno. A gente não consegue ficar parado, a gente não consegue esse equilíbrio. Então a gente é tipo uma bolinha de ping-pong, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? E isso é muito ruim para o que a gente está chamando de uma felicidade que não é uma alegria constante, mas sim o que ele fala aqui, ó, o gozo saudável e sereno de um ideal de vida equilibrado. Não há como falar de felicidade sem falar de ideal de vida. E o pessoal acha isso brega muitas vezes, né? Fala, que assunto mais assim e tal. Mas, gente, todo mundo quer ter um sentido na vida. Muita gente acha que vai descobrir, tipo assim, sei lá, vou abrir o armário e de repente vai pular de lá o sentido da vida. Não é assim. O sentido de vida, ele é construído, ele é aprendido, ele é desenvolvido. Uma pessoa quando escolhe uma profissão pode estar dando esse sentido. A dica maior que eu dou para você em relação a isso é que o sentido da vida dá sentido para a vida o tempo todo. Então, enquanto eu estou vivo, o meu sentido de vida tem que valer. Tem que valer quando eu estou aposentada, tem que valer quando eu estou trabalhando, quando eu estou com saúde, quando eu estou doente, quando eu estou dormindo, quando eu estou acordada. Então, o que dá significado para a minha vida, para além de todos esses sobe e desces. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente fala de sentido de vida aqui, ideal de vida, o pessoal pensa, é o meu trabalho, é a minha profissão. Mas e aí você aposenta, vai que você tem um tipo de saúde e precisa se aposentar muito cedo, aí como é que fica seu ideal de vida? Percebe? Vale a pena pensar sobre isso, vale a pena aprofundar, porque é essencial para a nossa felicidade descobrir o sentido da nossa vida, descobrir o sentido da nossa existência. É muito complicado você ser feliz fazendo uma coisa que não tem sentido. A gente pega um trabalho, a pessoa bate carimbo, não sabe para que serve, ela se torna altamente infeliz. Coisas sem sentido não dão felicidade. Qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido das coisas que você faz? Por que você se empenha onde empenha? Essa é a chave para descobrir onde está a nossa felicidade. E isso, gente, não depende de circunstância nenhuma. Você pode estar sozinho, ser rico, você pode estar aonde você quiser. Que você tem condições de fazer esse questionamento sobre qual é o sentido que eu dou para as coisas da minha vida. Ok? E veja, eu estou dizendo aqui o sentido que você dá, porque ele não vai ser uma descoberta de uma coisa que já estava lá, certo? Você vai ter que construir esse sentido de vida, tá? Aí ele vai falar agora da felicidade, vamos falar um pouquinho do que ele considera uma vida feliz, né? E ele fala assim, ó, a felicidade básica depende sobretudo do que poderíamos chamar de interesse amistoso pelas pessoas e pelas coisas. Eu acho interessante essa ideia que ele coloca de interesse, de interessar-se pelas coisas e pelas pessoas. Gostar de muitas pessoas espontaneamente, sem esforço, é possivelmente a maior de todas as fontes de felicidade pessoal. Então, olha só, o seu nível de convivência, né? Então, imagina, você não está se sentindo feliz, dá uma analisada em como você convive com as pessoas e tudo, vê se você gosta de estar com elas, e se você tem interesse amistoso pelas pessoas e pelas coisas, se você se interessa pelo mundo, como as coisas funcionam. Veja, ele é filósofo, matemático, né? Muito curioso sobre as leis da natureza, sobre como a sociedade funciona. Interessar-se pela vida é uma fonte de felicidade. Interessar-se por diversos assuntos. Sabe aquela pessoa curiosa, né, que está sempre querendo saber como as coisas funcionam e tal? Ela tem chance de ser mais feliz, ela tem um espectro grande para poder conviver, né, para poder interagir com o mundo. Olha que ideia bacana. Então, às vezes, você tem uma pessoa que tem tudo, mas ela não tem interesse por nada. Ela não quer colecionar selo, não quer jogar xadrez, ela não quer ir para festa, ela não tem interesse pelas coisas, né? E esse interesse ele pode ser desenvolvido, ele pode ser alimentado. Muitas pessoas deixam seus interesses caírem ali no esquecimento, né? Muitas pessoas deixam seus interesses em segundo plano por circunstâncias da vida e vão só fazendo coisas ali por obrigação.
e as coisas que interessam de fato, né, ela às vezes não alimentou. Então, qual é o interesse que você tem, né, pelas coisas da vida? E ele fala da vida com moderação, né, que aí ele cai muito na ideia dos clássicos que a gente gosta demais, né? E olha só que interessante a ideia de moderação que ele dá. Numa vida boa deve existir equilíbrio entre as diferentes atividades e nenhuma delas deve ir tão longe que torne impossível as demais. Ó, o exemplo, o glutão sacrifica todos os outros prazeres ao de comer e dessa forma diminui a felicidade total da sua vida. Ó, a dica aqui ela é legal, por quê? Porque a pessoa que é gulosa, né, a gente quando quer comer muito, a gente está sacrificando o quê? Saúde, né? Então eu acho que eu vou ser feliz naquele momento, naquele prazer ali específico, só que no fundo eu estou sacrificando outras coisas. Então o que ele fala? Que o equilíbrio é você manter esses desejos, essas paixões, esses gostos, num equilíbrio que ele não sacrifique outras partes da vida. E isso é que ele vai chamar desse equilíbrio, dessa serenidade. Então, se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, ela nem é uma coisa assim, tão terrível. Sei lá, gosto de fazer palavra cruzada. É uma coisa que você gosta de fazer, você tem interesse e tal. Só que se você deixar de trabalhar para fazer palavra cruzada, já deu errado. Então, esse meu gosto por fazer esse negócio aqui específico, ele tem que estar no equilíbrio da minha vida como um todo, né? E ele diz o que você deve analisar, por isso que eu achei ele bem prático, né? Ele fala assim, há certas coisas que formam uma estrutura que devem se adaptar a todas as paixões, se não quisermos que se transformem numa fonte de sofrimento. Então, até as coisas que eu gosto, eu tenho que tomar cuidado, porque se ela for de maneira desequilibrada, ela vai diminuindo minha felicidade, ó. E quais coisas são? Tais coisas são a saúde, o domínio geral das nossas faculdades, aqui muitos estados de consciência, né? Não perder por conta de bebida, drogas, coisas assim. O salário suficiente para cobrir as necessidades e os deveres sociais básicos. Então, tudo que eu quero, que eu faço, eu gosto tal, qual é o parâmetro, né, para eu saber se ele está equilibrado na minha vida? Está prejudicando minha saúde? Isso que eu estou fazendo, isso que eu faço o tempo todo, vai me deixar uma pessoa doente de alguma forma? Vai diminuir minha qualidade de vida nesse ponto? Por quê, gente? Porque todo mundo que já teve uma doença, né, sabe que não adianta você ter um monte de dinheiro, você está entravado numa cama, né? Assim, não vale a pena. A gente, né, precisa botar a mãozinha na consciência. Não vale a pena esse sacrifício por conta de uma paixão, né? Assim, de um desejo, de uma coisa que a gente gosta e saiu do controle. Então, tais coisas são a saúde, o domínio geral de nossas faculdades, ou seja, nunca perder o domínio de si mesmo, até para não ser manipulado, né, por outras pessoas. Salário suficiente para cobrir as necessidades, ou seja, não precisa de muito, não precisa ser rico, não precisa ser milionário, mas eu tenho que conseguir me sustentar, né? Então, isso que eu estou fazendo diminui a minha competência lá no trabalho, põe meu trabalho em risco, né? Eu posso perder meu emprego, ficar sem dinheiro para as minhas necessidades por conta disso, né? E os deveres sociais básicos, que ele fala muito em relação à família, né? Esposa, marido, filhos, pais, enfim, as pessoas que dependem da gente na sociedade. Então, aqui é legal, você fala assim, esse negócio aqui que eu estou fazendo, que eu gosto, ele está sob controle? Como é que você vai saber? Ele me ajuda ou não me ajuda dentro do contexto geral da minha vida? Se ele está atrapalhando a minha saúde, está tirando consciência, pode prejudicar meu emprego, cuidado, põe um alertinho vermelho, porque vai dar muito problema. E o uso do tempo, né, que eu achei bem interessante aqui, como ele fala. Ele põe aqui, a maioria das pessoas que se vê livre para ocupar seu tempo como quiser, fica indecisa, sem que lhe ocorra a ideia de algo suficientemente agradável que vale a pena ser feito. E, qualquer que seja a decisão, aparece a desagradável sensação de que teria sido melhor fazer algo diferente. Então, o que ele fala? A gente batalha muito para ter tempo livre, que a gente fica, eu trabalho demais, tem muita coisa e tal. E ele fala que a pessoa, quando consegue um tempo livre, ela não sabe o que faz com ele. A pessoa está lá no domingo, né, no dia que ela tem lá de folga ou um período específico, ela não sabe o que faz.
E aí ela fica na dúvida. E isso é que ele fala que são coisas que vão angustiando a gente no cotidiano, no dia a dia, né? E o pior, ele fala, dependendo do que ela decida, ela vai achar que era melhor fazer outra coisa. Aí eu vou no cinema, eu vou ler um livro. Aí eu falo, vou ler um livro. Nós devia ter ido no cinema. Mas aí eu fui no cinema, mas eu devia ter ido, era na casa da fulana para comer um bolo com ela. A gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente está fazendo. E é interessante, isso daqui ele é bem sarcástico também, né? Quase todos os ricos ociosos padecem de um aborrecimento insuportável. Então as pessoas que têm tempo livre demais não são mais felizes. Isso é que é interessante. A gente quer muito ter tempo, mas a pergunta é, você vai ter tempo para quê? O que você vai fazer com esse seu tempo? Eu vejo muitas pessoas apressadas, né? O pessoal é apressado no trânsito, o pessoal é apressado para chegar em casa para fazer nada, né? O que você vai fazer? Por que essa pressa toda? Não é que tem que ir logo e tal. Aí a pessoa chega em casa, vai ver novela. Assim, poxa, precisava tanta pressa, né? Então, cuidado. O que você vai fazer com o seu tempo livre define muito da sua qualidade de vida, né? Não deixa esse tempo escorrer aí pela mão, não, tá? Ele fala que o trabalho, então, né, é bem melhor você trabalhar em coisas significativas do que você ficar ocioso, você ficar com tempo livre para não fazer nada. Então, assim, gente, quer ser feliz? Tira esse sonho da cabeça de não fazer nada, porque é a pior coisa que pode acontecer, certo? Aí você fala, então eu não vou me aposentar nunca. Não, gente, tem um monte de coisa para você fazer, certo? Pode aposentar tranquilo e continuar trabalhando em 1000 coisas que você gosta, que você quer. Ele põe aqui, ninguém pode tirar de ninguém a felicidade que provoca haver feito um trabalho importante. Então começa daí, as coisas que você realiza de fato, essa felicidade ninguém pode te tirar, né? Aí aqui eu dei uma cortadinha no texto, né? Ele põe aqui, o resto para ganhar a vida prostitui seu talento em um trabalho que considera daninho. Esse tipo de trabalho não proporciona nenhuma satisfação autêntica e para reconciliar-se com isso, o homem tem que se tornar tão cínico que mais nada lhe produz uma satisfação saudável. Olha o que ele está dizendo aqui pra gente. Seja coerente com os seus princípios dentro do seu trabalho. Aqui ele está falando dos jornalistas. Ele fala que a maioria dos jornalistas não concorda com a ideologia do jornal onde eles trabalham, mas eles se prostituem. Mesmo não concordando, eles vão lá e trabalham por aquela ideia. E ele fala que isso é muito difícil, é um trabalho que não traz satisfação, né? Então ele fala, para a pessoa conseguir trabalhar numa coisa que ela não acredita, ou que vai contra os seus princípios, ela tem que se tornar cínica. Então cuidado, né? A vida tem muitas opções, eu sei que não parece muitas vezes, mas a vida tem muitas opções. Então, se você está trabalhando numa coisa que vai com os seus princípios, que você acha que é errada, pela sobrevivência, isso dói demais. Isso pode não parecer, mas tira muito da felicidade da vida. Então, o que a gente precisa procurar? Buda chamava de retos meios de vida, né? A gente precisa arrumar uma forma de se sustentar, fazendo um trabalho coerente com os nossos valores e de preferência que aumente os nossos valores, porque uma das chaves maiores de felicidade é você poder viver de acordo com os seus valores mais profundos e mais sinceros, ok? Então, sem autorrespeito, aqui ficou autor, né? Mas sem autorrespeito, a felicidade é praticamente impossível, né? E você, quando está indo contra os seus princípios, está faltando aqui o autorrespeito, né? A felicidade é praticamente impossível e o homem que se envergonha do seu trabalho dificilmente poderá respeitar a si próprio. Então veja a importância do trabalho. Não deixar a gente ocioso, né? Não deixar a gente com esse tempo de sobra para não fazer nada, que só piora a nossa situação, dá um tédio horroroso. É no trabalho onde você vai conseguir botar a sua marca, né? Fazer coisas importantes, e no trabalho coerente com os seus princípios você vai se aprofundar. Então é uma visão muito legal do trabalho que ele tem aqui, que ele nos coloca, e muita gente vê o trabalho como uma maldição, tipo assim, eu só vou ser feliz quando eu parar de trabalhar. Então cuidado, observe se o problema não é essa incoerência entre a sua profissão ou o lugar específico onde você está e os seus valores mais íntimos, ok?
Bem, gente, essa é a parte que eu tinha separado aqui pra gente. O livro tem muito mais coisa para falar. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam ter um pouco essa percepção de que a felicidade ela pode ser conquistada, né, como diz o título do livro, né, a conquista da felicidade. Ela não é algo que dependa de coisas fora, não depende do que você tem, né, não depende de onde você mora, depende de você conseguir ter esse equilíbrio, esse ideal de vida e conseguir sustentar as suas necessidades básicas. Então, vamos tentar tirar essa ideia de felicidade associada a outras coisas. A felicidade vai estar muito mais baseada nos seus valores, na forma como você vive e no equilíbrio que você tem na sua vida, ok? Então é isso, espero que gostem e a gente se vê no próximo encontro.